Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos aqui em mais um sábado no nosso canal para mais uma entrevista que sempre acontece semanalmente às 20 horas no sábado. O pessoal já conhece, sempre uma entrevista boa por causa dos entrevistados, evidentemente. Agora, depois de 50 entrevistas, hoje eu vou entrevistar um tradutor aqui. Aí, Evandro, eu costumo dizer que depois de 50 entrevistas, o entrevistador vai despiorando. Vou usar um neologismo, né? O entrevistador despiora, para não querer usar o melhora, né? Então, uma alegria na noite de hoje. Eu vou entrevistar aqui o querido Evandro Noleto Bezerra, conhecido já no nosso movimento espírita, o tradutor das obras de Kardec e da Revista Espírita, editor da Revista Reformador e faz parte do Conselho Superior da FEB como um de seus diretores, e é médico psiquiatra, mas eu não vou tocar nessa parte não, médico psiquiatra, viu, Evandro? Essa parte a gente deixa, embora eu fique perguntando se o movimento espírita às vezes não precisaria de uma psiquiatria, não é? Pessoal, então vamos iniciar. Evandro, eu vou fazer a prece inicial. Então vamos agradecer a Deus por esse momento de reunião entre dois irmãos do movimento espírita, um diretor da Casa Mata do Espiritismo e um divulgador, e que possa a nossa conversa ter a inspiração e a proteção do mais alto, da equipe espiritual da FEB, de Ismael, e possamos aqui tocar em assuntos que estimulem, colaborem para que o movimento espírita sempre encontre os seus melhores caminhos para uma travessia com menos problemas e com mais acertos. Pedindo permissão a Ismael, pedindo permissão a Jesus, o amigo incondicional de nossas vidas, iniciamos a nossa entrevista da noite de hoje. Meu querido Evandro Noleto, boa noite. Tudo bom, Evandro? Como vai você? É um prazer tê-lo aqui. Quero agradecer você ter concordado em conceder essa entrevista. Ô, Bruno, boa noite a todos que nos acompanham. O prazer é meu, porque ser entrevistado por você também é uma honra para nós, porque nós sabemos da audiência do seu programa, da seriedade do seu trabalho, e é mais uma oportunidade para nós divulgarmos a doutrina espírita, né? Falar do movimento espírita, das traduções, de coisas de interesse nosso, né? Então, é uma honra para mim e espero que seja bem proveitoso esse encontro nosso na noite de hoje. Com certeza, meu amigo. Evandro, então, a gente sempre pede para o pessoal que vem aqui conversar que traça, Evandro, uma trajetória do movimento espírita, os seus caminhos até o dia de hoje na FEB, como é que tudo começou lá atrás, agora fazer um voo rasante na tua vida, na tua trajetória como espírita. Eu espírita oficialmente mesmo é a partir de 18 anos, mas quando eu tinha 13 para 14, eu tive contato pela primeira vez com o Livro dos Espíritos. Foi até uma tia minha, no interior lá do Maranhão, onde eu nasci, Carolina, que era espírita, meus pais não eram, que me emprestou o livro. Eu comecei a ler, comecei a gostar muito do livro, fui me interessando, fui me aprofundando na doutrina, e com cerca de 17 para 18 anos eu já me considerava propriamente espírita, já havia deixado a Igreja Católica, que foi a igreja onde eu fui educado, onde eu fiz a primeira comunhão, onde até 14, 15 anos eu ainda seguia, eu ainda achava lógico aquilo que nos ensinavam, né? Mas quando a gente lê a doutrina, quando a gente lê Kardec, aquela argumentação lógica, aquela elegância como ele se expressa, né? Aquela maneira convincente como ele expõe a matéria que ele está explicando para a gente,
Eu me deixei convencer, eu me apaixonei logo pela doutrina espírita. Vim para Brasília com 17 anos. Aqui eu tive contato com entidades espíritas, centros espíritas, primeiramente com a Comunhão Espírita de Brasília, que é o maior centro espírita da capital. Mais tarde, com a Federação Espírita Brasileira, já na década de 74, 75, eu já frequentava a Federação Espírita Brasileira. Mas eu só passo a pertencer mesmo à FEB como colaborador efetivo, embora ainda não pertencente ao seu quadro diretivo, em 1987. Portanto, eu já tenho 34 anos que estou na Federação Espírita Brasileira. Ali eu comecei como evangelizador da infância, depois eu passei para evangelizador da juventude, depois eu passei por estudo sistematizado da doutrina espírita, como monitor, né? Eu fiz esses cursos antes, o sistematizado eu fiz na Comunhão Espírita, mas quando eu fui para a Federação, eu já fui fazer um curso preparatório de monitor para essas matérias. Então, foi como monitor desses ensinos que a FEB desenvolve que eu comecei mesmo o meu trabalho no movimento espírita por intermédio da Federação. Mais tarde, na época já era o presidente Thyssen nessa época, eu tinha uma redação razoável, sempre gostei do português, né? E fui convidado para responder às cartas do presidente, daquelas cartas que enviavam para ele, do Brasil todo, né? E eu comecei a responder em nome dele. Naturalmente, ia para ele, ele assinava, ele concordava ou não com o que eu escrevia, eu refazia quando tinha algum problema, mas eu comecei a pegar o gosto pela escrita, a me enfronhar com os assuntos do movimento espírita através dessas cartas. Mais tarde, já na época do Giovanni Borges de Souza, ele me convidou para ser assessor dele, assessor do presidente. Então, eu fiquei mais próximo dele, assessorando também mais na parte administrativa, quase que como um secretário, né, particular dele. Depois, mais tarde, na própria presidência ainda do nosso irmão Giovanni, eu fui convidado para ser diretor, um dos diretores da casa. A FEB ela é composta por um conselho diretor, que é um presidente e 4 vice-presidentes, e uma diretoria executiva, com 15 diretores, cada um respondendo por determinada área, né, ligada a uma vice-presidência. Então, eu fui convidado para ser um desses diretores, que é o cargo que eu ocupo até hoje. No tempo, já agora, da atual gestão do nosso Godinho, ele me convidou para ser o editor da revista Reformador. Então, é um trabalho que, desde 2015, desde o mês de abril de 2015, ele está absorvendo, né, o meu tempo, o meu zelo maior na Federação Espírita Brasileira. A minha motivação maior é preparar mensalmente a revista Reformador. Então, a minha trajetória é muito simples, é essa da Federação Espírita Brasileira. Eu já participei de alguns congressos, eu já fiz palestras nos congressos espíritas do Sesc Centenário, por exemplo, da revista de Allan Kardec, em 2007, no bicentenário do nascimento de Kardec, em 2004, em Paris. Eu também participei, eu fiz parte de uma mesa diretora lá de um trabalho coletivo. Eu participo, eventualmente, de palestras públicas, eu já dei seminários, até em alguns estados do Brasil, mas essa é uma atividade que eu não estou tendo muito tempo para desenvolver, por conta dos meus trabalhos, que, apesar da minha idade, eu tenho 71 anos, eu ainda me dedico à medicina, eu ainda tenho muito trabalho fora da doutrina espírita, tem a família também, que eu tenho que conciliar tudo isso. Mas eu gosto da tradução, eu gosto da língua portuguesa. Desde pequeno que eu tinha interesse em aprender francês, parece que já tinha uma coisa me preparando para, no futuro, eu traduzir. Eu comecei a ler o Reformador, eu tinha 10 anos, lá no interior do Maranhão,
porque a minha tia, essa tia minha, que era tia da minha mãe, era minha tia-avó, ela me emprestava, eu lia, eu nunca ia imaginar que mais tarde eu ia estar à frente da direção, da redação dessa revista, né? Da edição dessa revista. Então é isso. Eu não tenho assim muito contato com o movimento espírita. Eu não viajo muito, eu não frequento nas reuniões das comissões regionais. Antigamente, até antes da pandemia, a FEB levava um contingente de companheiros, de diretores. Eu participei de algumas em Alagoas, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Amazonas, mas por eu trabalhar na época, eu tinha um emprego público, e isso começava quinta-feira, eu não podia me dedicar, então eu não ia nessas reuniões. E também é o meu feitio, eu sou um pouco reservado, eu não gosto muito de estar na frente, eu prefiro estar nos bastidores, né? Eu não tenho muita coisa assim, para me contar da minha vida, da minha contribuição no movimento. Eu traduzi a coleção da Revista Espírita. Se a gente vai falar, a gente vai destrinchar isso aqui. Isso aí mais tarde. Sobre a Revista Espírita. Evandro, querido, meu pai, simples, mas com conteúdo de vida, né? Francisco Tirche, né? Assessor do Giovanni, isso aí trouxe uma experiência, uma vivência para você, né? Incrível. Agora, me diga uma coisa, você falou dos 17 anos, Evandro, o movimento aqui, Espírita de Pernambuco, pensava que você era pernambucano. Eu mesmo, nas minhas palestras, quando eu falava na Revista Espírita, eu dizia, traduzida por um pernambucano, mas já não, querido Evandro é das terras do autor de Maribondos de Fogo, não é, Evandro? Nosso querido Sarney, né? Você é maranhense, né, Evandro? de Humberto de Campos, de Aloysio de Azevedo, Exatamente. de Gonçalves Dias, né? Por favor, para não ficar só no Sarney, né? Por Para favor. não ficar só no Sarney. Nos tempos de hoje, a gente tem que ter até cuidado. Mas o Bruno, é que eu adoro Pernambuco. Eu digo, eu sou maranhense de nascimento, mas pernambucano de coração. Eu viajo a Recife com muita frequência. Eu tenho imóveis, eu tenho onde ficar, eu gosto. Com essa pandemia que eu estou um pouco afastado, né? Mas eu gosto muito de Recife. É uma cidade minha do coração. Inclusive, conversando com a minha querida amiga, a presidente da Federação Espírita Pernambucana, Cristina Pires, ela ficou surpresa. Bruno, você conseguiu com o Evandro, porque ele não faz muitas palestras, mas o assunto é outro, né? O assunto é pesquisa. Aí, Evandro. Meu amigo, vamos lá para a Revista Espírita. Eu quero te fazer uma pergunta que eu acho que tem um valor histórico, meu querido Evandro. Né? Está aqui, está aí atrás de você, é a minha preferida, viu? Leio sua tradução toda aqui, mas veja bem, Evandro, Kardec lança a Revista Espírita em 1º de janeiro de 1858, era uma sexta-feira, né? Uma sexta-feira. Veja a pergunta que eu vou lhe fazer, até para você, essa informação eu acho de importância no movimento espírita. Ao longo 1858, né? Em 1949, o Herculano Pires com Júlia Abreu, então começaram ali na editora Édipo, né? Então, Herculano fazia parte da poesia, tudo, mas a edição completa da Revista Espírita foi exatamente no ano que eu nasci, que foi no ano de 1966. Né? O Herculano instando muito o Frederico Giannini, né, da edição, e foi editada aquela coleção. E a minha pergunta é no intuito mesmo, Evandro, porque salta às vistas, né? A gente vai ter a Casa Mata do Espiritismo. Na década de 70 houve também tradução de Salvador Gentili, né? Mas, Evandro, a Casa Mata do Espiritismo, a FEB, vem editar a coleção completa da Revista Espírita em 2004, uma tradução memorável, maravilhosa, do Evandro Moleto.
Claro, você já percebeu o sentido da minha pergunta, Evandro. Olha, 1858 para 2004 são 146 anos, Evandro. Por que tanta demora da Casa Mater traduzir a Revista Espírita de Allan Kardec? Bruno, essa é uma pergunta que eu sempre me fazia. Quando eu tive contato com a revista Espírita, traduzida pelo Júlio Abreu Filho, eu fiquei encantado com a revista. Eu li ela numa rapidez tal, eu comprei a coleção inteira. Era assim, absorvendo, era engolindo a revista. Porque eu vi a importância da revista. Ali tem a alma de Allan Kardec. Ali é uma espécie de autobiografia de Allan Kardec. Ali ele se permite falar dele, de coisas até um pouco íntimas, como ele falou também em obras póstumas, que ele não publicou. A revista Espírita, a gente percebeu depois, porque como eu já tinha lido a codificação antes de ler a revista Espírita, eu notei que muitos artigos, muitos ensaios, muitas teorias espíritas que saíram na revista Espírita, Kardec, mais tarde, transportou para as obras básicas da codificação. Para o céu e o inferno, são muitas comunicações de espíritos sofredores, de espíritos suicidas, muitas mensagens para o Evangelho segundo o Espiritismo, de Fenelon, de Santo Agostinho, de Paulo Apóstolo, né? E muita coisa que foi também para Gênesis, o caráter da revelação espírita, por exemplo, que é o capítulo 1 da Gênesis, que é a coisa mais linda que eu acho da Gênesis, tudo saiu na revista Espírita. Então, a gente percebe que a revista funcionou para Kardec como uma espécie de laboratório, de tubo de ensaio. Através dela, ele sondava a opinião dos homens e dos espíritos acerca daquilo que ele recebia. Porque Kardec, no seu critério de colocar nas obras básicas as coisas definitivas, ele exigia o critério básico da concordância e da universalidade do ensino dos espíritos. Então, saiu uma teoria dada por um espírito, vamos dizer assim, que Kardec passava pelo crivo da razão dele, ele achava lógica, mas ele dizia, mas eu não tenho o monopólio da verdade e da lógica e da razão, então é preciso que outros espíritos venham trazer a mesma ideia por médiuns diferentes, morando em locais diferentes, sem contato entre si, para a gente ver se há essa concordância. Se eles concordarem, se tudo aquilo, além de lógico, além de passar pelo crivo da razão, aquilo passar por esse crivo maior, que é o da concordância e da universalidade, aí sim nós vamos dar como um fato merecedor de constituir uma das obras básicas que ele ia colocando na frente. Então, eu vi a importância da revista e fiquei preocupada. Essa pergunta que você me fez, eu também me fui. Mas por que a FEB não publicou ainda? Quando eu li a obra traduzida pelo Júlio de Abreu, o nosso Salvador Gentili ainda não havia feito a tradução dele. Então, nós só tínhamos a do Júlio Abreu, que é muito boa, e, como você disse, as poesias foram feitas pelo Herculano Pires. Como eu, no meu caso, eu poderia traduzir as poesias, mas sem a métrica, sem aquela versificação, sem aquela eufonia, sem aquelas combinações de sons, né, que só a pessoa versada em poesia sabe fazer. Então, no meu caso, quem fez as poesias foi Hinaldo Lacerda Lima, que é um paraibano, que já morou em Brasília há muito tempo, morou em Goiânia, morou em São Luís, né? E a gente não dá conta de fazer tudo. Então, eu achei a revista muito bonita e eu me perguntava por que a FEB nunca traduziu. Quando o Nestor foi presidente da FEB, ele entrou depois do Giovanni, em 2001, ele foi presidente até 2013, eu tinha muito acesso a ele, eu ficava conversando com ele no gabinete dele, só nós dois, à vontade, sem testemunha, a gente falava.
coisas bem, às vezes, que eram coisas sigilosas, do ponto de vista que não que tivesse alguma maldade, tivesse alguma maledicência, mas que não convinha que certas pessoas ficassem sabendo, né? Aí eu pergunto, mas, Nestor, por que a FEB nunca traduziu a Revista Espírita, um acervo de 12 volumes, onde nós temos o pensamento de Kardec, a evolução do pensamento dele ao longo do tempo? Porque se você compara a primeira edição de janeiro de 58 com o final de abril de 69, que foi o último número sob a responsabilidade dele, e os anteriores, 68, 67, você vê como Kardec também amadurece na maneira de escrever, de expor. Os próprios artigos que ele seleciona para a revista já são de maior profundidade. Aí eu pergunto, uma maravilha desse, um acervo desse, que todo espírita devia conhecer, e a gente sabe que o que a FEB publica, ela tem crédito, é uma forma de propagandear, só o fato de sair pela editora da FEB, e eu indago para ele, então, por quê? Aí ele me diz, porque ninguém nunca se dispôs a traduzir, que é uma obra muito longa, 12 volumes, no original francês, cerca de 450 páginas, às vezes 380 com o volume mais estreito, menos volumoso, mas quando nós traduzimos, cada volume deu uma média de 530 páginas. Então, você imagina, mais de 6.000 páginas para você traduzir. As pessoas, não sei na época, se foi tentado, na época do João Ribeiro, na época do Vantuil de Freitas, né? Na época do Armando Assis, do Thyssen para cá, que é o que eu tenho conhecimento, com certeza não, que é com que o presidente que eu tenho contato. O meu contato na FEB começou com o Thyssen. Não houve tentativa de se traduzir a revista. Para trás, eu não sei. Eu estou dizendo apenas o que o Nestor me contou. É porque não encontramos ainda alguém que se dispusesse a um trabalho cansativo dessa natureza. Aí eu disse assim, e se eu tentar? Vamos tentar, Nestor. Aí eu disse, apenas, como eu nunca traduzi, eu posso ter dificuldades e sentir ao longo da tradução, eu vou até ver como é que eu me comporto, se eu vou ter esse fôlego todo. Então, nós combinamos de não falar para ninguém que eu ia traduzir. Porque se eu chegasse à conclusão de que eu não daria conta, de que era uma tarefa além das minhas forças, eu teria falado para ele, o projeto seria abortado naquele momento e não criaria expectativa de que a FEB estava traduzindo a obra. Quando eu demorei muito a traduzir o primeiro volume, foi complicado, foi demorado, até eu pegar, eu me habituar, eu me acostumar à linguagem de Kardec, que, aliás, é uma linguagem muito simples. Uma vez eu tentei traduzir um livro em francês de outro autor, eu larguei, eu abandonei, porque o francês era intragável. Não tinha aquela lógica, aquela sequência, aquela beleza, aquela concatenação que só Allan Kardec, com o gênio dele, foi capaz de imprimir nas obras que ele escreveu, né? Então, no primeiro volume, eu tive mais dificuldade, porque era o meu primeiro volume, principalmente o primeiro mês, janeiro de 58. Mas, à medida que eu ia traduzindo, as coisas iam se deslanchando. Tanto que eu traduzi a Revista Espírita em menos de 5 anos. Comecei em 2001 e terminei em 2005. Ela foi publicada, os primeiros 4 volumes, em 2004. Depois saíram os demais volumes, né? Então, foi como nós apresentamos a FEB, ou a FEB apresentou ao Movimento Espírita, a Revista Espírita, que é esse patrimônio maior de Allan Kardec. Mas, repetindo, é porque ninguém antes de mim havia se comprometido em traduzir. E a experiência da Revista Espírita foi muito boa para mim. Primeiro, porque eu vi o pensamento inicial de Kardec. Ele só tinha publicado a primeira edição do Livro dos Espíritos, de 1857. Aquela pequenininha, de 501 perguntas, dividida em 3 partes apenas. Então, eu adquiri uma experiência muito grande da maneira dele se expressar, do jeito que ele escrevia, né? No início, eu fiquei preocupado, eu falei com o Nestor, a FEB é muito criticada,
tudo que a FEB faz é olhado, é visto milímetro por milímetro, então eu tenho que ter muito cuidado para que eu não saia da fidelidade ao texto traduzido, para que eu seja absolutamente fiel a Allan Kardec e, ao mesmo tempo, não ser literal, 100% literal. Eu não posso escrever literalmente, porque perde muito na beleza quando traduz para a língua portuguesa, porque a língua francesa, apesar de ser uma língua latina, ela é um pouco mais pobre do que a nossa. Nós temos mais sinônimos, nós temos mais palavras e expressões que podem substituir outras repetidas, muito próximas uma das outras, para que dê ao leitor assim uma sensação mais agradável quando ele está lendo, para que não canse, para que não fadigue o leitor. Então, o meu cuidado era, primeiro, ser fiel, fidelidade absoluta ao texto, mas uma certa liberdade no manejo para o português, sem fugir de forma alguma. Como a língua francesa é muito parecida, na maior parte a gente consegue traduzir sem precisar mudar nada. Mas há muitas expressões idiomáticas, né? Há muitas frases que só o contexto é que vai dizer como é que a gente vai traduzir. Você não vai encontrar no dicionário aquela palavra, mas você capta o sentido, né? E a Revista Espírita, eu até contei numa live há pouco tempo, eu não tenho mediunidade alguma, mas quando eu traduzi, a sensação que eu tive quando Kardec descrevia os locais, que ele sempre dizia o bosque tal, o parque tal, a praça tal, a galeria tal, a rua tal, o palácio tal. Ele descrevia a temperatura, o clima. Eu me via naquele ambiente, porque eu conheço tudo aquilo já. Então, era fácil para mim. Eu me sentia como espectador daquilo que eu estava lendo e daquilo que eu estava traduzindo. Então, a Revista Espírita, para mim, foi uma coisa muito importante, muito interessante, porque eu me senti totalmente identificado. Eu era ator. Eu não estou dizendo que eu vivi naquele tempo, não tenho essa pretensão, não tem nada a ver nada com isso. Mas a sensação que eu tinha é que eu estava sendo ator, eu estava ali no meio, eu estava vendo. Não sei se você... A Ivone Pereira, ela descreve idas dela em desdobramento no plano espiritual, né? Então, os espíritos contam para ela está vendo aquilo, depois ela volta para o corpo e tem toda aquela sensação. Eu não tinha desdobramento, eu não chegava a ser isso. É como se fosse um filme que eu estivesse vendo lá na frente, uma tela, e eu aqui sentado, olhando aquilo e escrevendo, não me ajudando a traduzir, mas me ajudando a entender o contexto da época. Isso é muito importante, até para você utilizar as palavras e entender por que Kardec usou aquela palavra e outra. Então, nós traduzimos com bastante atraso, mais de 100 anos depois, mas a revista está aí. Evandro, eu gostei muito da sua resposta, mas eu vou fazer uma pergunta a você que pesquisador não gosta, mas eu vou fazer. Viu? Você falou em Dona Ivone do Amaral Pereira, né? Ela naquela trilogia, Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro do Lumière, né? O Drama da Bretanha, ela teve suas reencarnações devassadas, né? Então, claro, com sentido maior, junto com Charles Bezerra de Menezes, de edificante, o sentido edificante. Mas, Evandro, quando eu perguntei, e gostei muito da resposta, porque não apareceu ninguém teve peito de assumir uma empreitada dessa. Mas a gente fala a FEB porque é a casa máter. Mas repare bem, né? Repare bem, meu querido Noleto, não houve tantos assim. A gente teve o quê? Júlio Abreu, Herculano, Salvador Gentili e você. Agora, eu acho, na minha opinião, que você é um tradutor das obras de Kardec, não só da Revista Espírita. Mas a Revista Espírita, por causa desse ato de tempo, eu acho que um espírito que vai fazer um trabalho como você fez, meu amigo, teve um preparo na vida espiritual, no plano espiritual. Aí minha pergunta, que pesquisador não gosta, desculpa o atrevimento, durante o decorrer da tradução, você teve algum insight espiritual, alguma revelação da assistência que você estava tendo do plano invisível? Por favor.
Olha, assim, revelação mesmo não, né? Mas nós nos sentimos, às vezes, emocionados, conforme a cena que estava sendo descrita, conforme o assunto que estava sendo tratado, e fisicamente, algum tipo de arrepio, algum tipo assim de tremor, alguma coisa desse tipo, né? Mas uma percepção mais objetiva, não, porque eu não tenho mediunidade ostensiva. Naturalmente, que nós somos altamente inspirados na hora que nós estamos escrevendo, na hora que nós estamos falando. Muitas vezes, quando eu faço alguma palestra, eu preparo alguma coisa, eu faço até um esquema, mais ou menos, uma sequência, como é que eu vou falar. Mas, na hora da palestra, eu até esqueço daquilo, eu deixo de lado, falo muita coisa do que eu preparei, mas falo outras que eu nem imaginava que ia falar, que vem à minha mente naquele momento e que eu considero que foi uma inspiração. E considero também que aquilo que eu não falei, que eu havia preparado para falar, é porque, quem sabe, não seria conveniente, não é? Não seria interessante eu falar, não teria maiores importâncias. Então, a gente esquece o que é acessório para destacar o que é essencial. Mas dizer que eu tive assim, um envolvimento para me sentir assim, fisicamente, não. Eu sou uma pessoa assim, muito... a sensibilidade minha, assim, do ponto de vista da mediunidade, é pequena. Agora, mas a gente sabe, né, Evandro, que todo bom trabalho, um trabalho para o bem, você foi muito bem assistido. Meu amigo, mas dentro da tradução, Evandro, veja bem, eu não vou esmiuçar isso aqui com você. Eu já trouxe isso com Geraldo Campete, aquela questão de que levantaram, né, que talvez tivesse sido adulterada as obras de Emmanuel, de Chico. Não é bem isso que eu queria lhe perguntar. Os grandes clássicos de Denis, Delane, Bozano, não é? Tiveram, ao longo do tempo, vários tradutores, né? E, por exemplo, a CELD, né? Temos uma casa Leon Denis, e futuramente, a minha pergunta a você é que, ante essas polêmicas sobre adulteração, hoje foi, não foi, mas aí entra também na tradução um tradutor como você, Evandro, com a responsabilidade de pertencer a uma FEB. Você tem uma preocupação com esses novos tradutores que estão vindo aí à ribalta, trabalhando com a literatura espírita? Eu não tenho acompanhado assim ultimamente esses novos escritores, esses novos tradutores, não. Eu realmente não tenho assim nenhuma vivência nesse ponto para poder comparar que eu tenha lido, que eu tenha descoberto alguma coisa. O que a gente sabe é da literatura espírita de uma forma geral, que há muitos médiuns psicografando muitos livros, principalmente romances, né? Que, naturalmente, tem conceitos espíritas, mas misturados com muita coisa que não é doutrinária, e que a gente tem que ter um cuidado para saber o que é que a gente está comprando, o que é que a gente está lendo. Né? Não que a gente vá colocar qualquer livro no índex. O próprio Allan Kardec, ele publicou, da última obra da vida dele, foi um livreto que ele fez, onde ele colocava todas as obras do Espiritismo, obras espiritualistas e obras contra o Espiritismo, né? Que era um catálogo racional para se fundar uma biblioteca espírita. Ele colocava, inclusive, obras contra o Espiritismo. Ele dizia que todos nós precisávamos saber os prós e os contras de tudo, até para nós termos argumentação lógica, para quando fôssemos confrontados com essas pessoas, nós também temos os nossos argumentos. Né? E ele falou que proibir um livro é dar mostras, é dar provas de que nós o tememos. Nenhum livro deve ser colocado no índice. Quando a Igreja Católica colocou, em 1864, os livros de Kardec no seu índice de livros proibidos, já havia publicado o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Evangelho. Até o Livro dos Médiuns, a Igreja ficou calada. Mas, quando surgiu o Evangelho, ela resolveu colocar tudo de uma vez. O que Kardec, no índex? E o que Kardec fala?
Nunca se vendeu tantos livros espíritas como naquela época, porque o povo ficou curioso em saber o que aquelas obras proibidas pela igreja tinham de absurdo, a ponto de fazerem parte, a partir daquela data, do índex de livros proibidos, né? Então, eu não me preocupo muito com esses autores que vêm, não. A responsabilidade maior, eu acho, é das editoras que vão editar esses livros. O cuidado maior é ela, porque nós, da FEB, nós recebemos muitos livros para serem publicados também. Nós temos uma equipe editorial que, quando o livro chega como projeto de livro, ele passa por várias pessoas. A pessoa que manda é tirado o nome dela, para ninguém esteja uma simpatia ou antipatia pelo nome, é uma coisa cega, nós não sabemos, para a gente avaliar, não só do ponto de vista doutrinário, do ponto de vista histórico, mas do ponto também da língua portuguesa, da elegância, da correção da língua portuguesa. Então, principalmente, o perigo é quando é erro doutrinário, são esses modismos. Há muita gente que quer dizer que as obras de Kardec estão ultrapassadas, que elas têm que ser remodeladas, sobretudo a Gênese, que você teria que fazer novas edições, corrigindo termos da época, porque Kardec, naturalmente, nós temos que entender que ele se utilizava das expressões do século XIX, que ele conhecia, e não podia usar outras, principalmente o que está na Gênese. Nós temos que entender que a Gênese é o livro que mais recebeu a colaboração de Allan Kardec. Não que ele não fosse a Gênese com o Espiritismo, segundo o Espiritismo, como está escrito no título. É segundo o Espiritismo, sim, porque está de conformidade com o ensino dos Espíritos. Mas ali tem os ensaios, tem as interpretações de Allan Kardec também, e ele diz, ele, dentro da honestidade dele, ele fala na introdução da obra que tudo aquilo é conforme os espíritos, porque sofreram a influência dele, à exceção, todavia, fala ele, de alguns ensaios, de algumas partes teóricas, de cunho filosófico-científico, que podem, como é que eu digo, traduzir apenas uma opinião pessoal dele ou dos autores que trazem para ele, mas que não deve pesar sobre a doutrina, e que ele coloca que a exceção desses pontos, que cabe ao leitor identificar, tudo que está na Gênese é puramente dos espíritos. Então, a Gênese é a colaboração maior de Allan Kardec. Allan Kardec é um espírito tão elevado, nós temos que ter dele uma noção diferente. Allan Kardec não foi o empregado dos espíritos da codificação. Allan Kardec foi o coordenador da equipe da codificação espírita, abaixo dele só Jesus, o Espírito de verdade. Quem falou isso pela primeira vez, eu achei muito interessante, foi o Silvio Seno Chibene, de Campinas. Eu vi um artigo dele na revista Reformador, de 2003, mais certo, onde ele fala isso claramente. Kardec não foi um mero arranjador de perguntas e respostas, colocar em capítulos, não foi um mero formulador de perguntas. A parte dele foi muito maior. Ele ombreava os espíritos da codificação. Então, quando a gente fala o pensamento de Kardec, fica difícil, porque o pensamento de Kardec se confundia com o pensamento dos próprios espíritos. Tanto que, na primeira questão do Livro dos Espíritos, de 1857, a resposta à pergunta que Kardec faz, que é Deus, está do lado que seria o comentário de Kardec, não do lado que ele era dividido em duas colunas, que era o lado que devia estar a resposta dos espíritos, dizendo que quem respondeu a primeira pergunta foi Kardec, e não os espíritos da codificação. Ora, como não foi da codificação? Kardec é espírito da codificação. Foi Kardec, não foi Kardec? Tudo é a mesma coisa, porque ele integrava a equipe da codificação, né? Então, esses autores que estão chegando, o cuidado que nós devemos ter, resumindo e repetindo, é mais com os editores, que sejam mais responsáveis, que tenham uma equipe mais capacitada para
avaliar melhor aquilo que está recebendo. Porque muitas vezes nós recebemos coisas que estão corretas, do ponto de vista doutrinário, mas cuja divulgação, no momento, talvez fosse precipitada. Ela não tem oportunidade de ser publicada. Então, a gente tem que saber dessas nuances, daquilo que pode criar um frisson no movimento espírita. Nós temos que ter esse cuidado. E a FEB, que pisa em cima de ovos, ela tem mais cuidado ainda do que as outras editoras nesse ponto. Então, vamos investir nas equipes que analisam as obras que são publicadas, a fim de nós não recebermos obras ruins. Mas, se sair ruins, não proibir, não criticar, ler, porque é lendo, é comparando, que a gente vai aprender e vai separar o joio do trigo. Bom, você matou a questão das editoras que tomem as rédeas disso. Agora, é porque, Evandro, quando o tradutor quer reescrever a obra também do autor original, aí são outros 500 cruzeiros, né? Outros R$ 500. Ô, meu amigo, aquele ditadozinho, Evandro, ante tudo que você falou, que Kardec não foi um mero empregado dos espíritos, a gente ouve muito no movimento espírita, né? A doutrina é dos espíritos. Kardec foi apenas o codificador. Então, vamos tirar desde sempre esse apenas um codificador. Kardec foi o grande embaixador do Cristo na Terra, meu amigo. Eu falo que ele foi um ministro extraordinário, embaixador plenipotenciário. É o termo que eu uso na introdução que eu faço da primeira edição bilíngue do Livro dos Espíritos, de 1857, né? Mostrando a grandeza daquele espírito, que pouca gente sabe. Alguém que foi testado ao longo dos séculos, né? Que foi queimado vivo numa fogueira para defender a sua fé, para fugir da ortodoxia oficial. Então, é alguém muitíssimo preparado. O plano espiritual, naturalmente, quando escolhe aqueles que vêm trazer a luz, que vêm levantar uma ponta do véu que encobre a verdade, não vai agir de forma improvisada, de forma boa. Aquele foi um homem preparado, preparadíssimo. Você vê o próprio estudo dele na Suíça, com Pestalozzi, já foi para ele adquirir aquela educação humanística, aquela capacidade, aquela aparente frieza, que diziam que ele era um homem frio, que pouco ria, mas não é nada disso. Ele era apenas uma pessoa que não era excessivamente entusiasta por tudo que contavam para ele, que era uma característica que ele tinha que possuir para depois, quando ele recebeu as mensagens dos espíritos, ele poder olhar, comparar, ter espírito de crítica. Não era receber tudo porque vinha dos espíritos, mas saber aquilo que era lógico, aquilo que atendia realmente aos critérios da concordância e da universalidade. Então, ele precisava ter esse espírito. Ele foi pedagogo em Paris durante 30 anos. Foi ali que ele adquiriu essa linguagem concisa que ele tem. Falar em poucas palavras, o essencial. Distribui tudo de forma que a gente, lendo qualquer coisa dele, não tem uma interpretação divergente. Isso ele fala depois em obras póstumas. Que o cuidado que ele teve na elaboração da doutrina era de expor tudo que ele escrevia de uma forma muito lógica, que não suscitasse no leitor nenhuma interpretação. Um entendeu isso aqui de um jeito, outro entendeu de outro. Daí a clareza, que foi a principal característica dos escritos dele. Tudo que ele escreveu com clareza, porque era para ser entendido não só pela intelectualidade, mas, sobretudo, pelas massas, pelos sofredores, pelos doentes que precisavam de médico. Então, daí essa habilidade dele, só um homem preparado, no plano espiritual, por meio de inúmeras existências onde ele foi vencedor, é que poderia vencer. Porque quando ele esteve entre nós, que o Espírito de Verdade anunciou a ele que ele seria o escolhido para essa tarefa, ele falou, mas e se eu falhar? Ele ficou preocupado ante a grandeza, a amplitude e a magnitude da tarefa. Aí o Espírito de Verdade falou, eu já conversei sobre isso também. Outro te substituirá.
porque os desígnios divinos não se assentam na cabeça dele. Mas Kardec não precisou ser substituído, né? Nem precisou ficar conosco, porque a doutrina, que é o Consolador prometido, ela não se assenta na cabeça de ninguém. Não é como Jesus na segunda revelação, não é como Moisés na primeira, e Kardec não é sobre ele na terceira, é sobre os espíritos, que são as vozes dos céus, que estão em toda parte, né? Permanentemente conosco. Isso mesmo, Evandro. Perfeito. Meu amigo, a gente encerra aqui. Eu queria fazer uma menção. A gente tocou nesse momento da entrevista sobre as traduções. Um abraço ao Eri Lopes, que recentemente traduziu uma obra lá da Sociedade Científica de Espiritismo, que é a Sociedade Anônima, não é? Eu quero mandar um abraço porque a gente sabe que o Eri se debruça sobre esse trabalho de tradução com responsabilidade e à custa de muito amor, martírio e estoicismo. Com as dificuldades que ele enfrenta, ele traduz uma obra daquela, chega até a emocionar. Né? Emocionar. Meu amigo Evandro Noleto, aí vamos para Reformador. Você disse, não falou com essas palavras, mas deixa eu colocar uma pitadinha nordestina aí, que no momento é a sua menina dos olhos, né? Reformador, né? Aí, queria lhe perguntar, Revista Centenária, eu leio o Reformador há décadas, eu tenho 54 anos, meu querido Noleto, desde lá, Nazareno Torinho, agora tinha um articulista que eu adorava, Noleto, eu não sei nem se ainda vive, me corrija o sobrenome dele, Kleber Halfeld, é isso? Já desencarnou. Já desencarnou, por isso que a falta de um tempo para cá. Há muitos anos, há mais de 20 anos. Os artigos eram antológicos, não é, Evandro? Antológicos, já. Muito, muito. E tanta gente boa, mas a minha pergunta para o editor de Reformador. Hoje aparece muita gente boa. Eu sou fã do Eurípides Kuh, que já escreveu para Reformador, né? Não sei se você acompanha o trabalho do Astolfo lá da revista O Consolador, lá do Paraná, que é muito boa. Um Leonardo Marmo Moreira, que é um articulista muito sério, correto. Então, Evandro, como uma revista centenária, claro, tem seus limites, pode contemplar um país com dimensões continentais, né? Porque é muita gente boa escrevendo e com seriedade, né? Aí eu pergunto a você, com relação aos livros, né? Como é que faz essa triagem de gente que escreve para Reformador e se a Reformador, sobre a sua batuta, está aberta aí a gente nova, esse pessoal, eu não digo tão novo, mas que já vem de algum tempo demonstrando responsabilidade aí com a doutrina? Olha, Reformador está aberto a qualquer articulista, sejam os mais antigos, uns não tão antigos e jovens que nunca escreveram, né? Tem muito jovem, hoje em dia, parece que à medida que o tempo passa, os jovens vão amadurecendo intelectualmente, né? Mais depressa do que no nosso tempo. Então, tem muita gente boa, eu percebo isso no Facebook, né? Muita gente que eu fiquei conhecendo pelo Facebook, que poderiam escrever para Reformador. Nós não fazemos nenhuma exigência para a pessoa escrever. Ela manda o artigo dela. O que nós fazemos? Nós mandamos os critérios, né? O tamanho do artigo, quantas páginas, no máximo, o artigo deve ter, a correção da língua portuguesa, só pode abranger assunto doutrinário, naturalmente, das obras básicas da codificação ou de outras obras que, seguindo as suas diretrizes, né, são complementares às obras da codificação, que podem ser citadas. Né? Então, são a maioria das obras de Chico Xavier, de Divaldo Franco, do Espírito Emmanuel, de André Luiz, que o médium psicografou. Mas também as obras históricas, as obras, assuntos sobre o movimento espírita, podem mandar para nós. Nós pedimos apenas que se evitem temas muito polêmicos, que mais dividam do que tragam uma contribuição.
Porque reformador ele não tem preocupação de público, de ter muita gente, de fazer proselitismo. Reformador é a revista oficial da FEB. Então, o pensamento oficial da FEB está ali. O que é publicado ali coincide. Não é como a gente vê em jornais, de uma forma geral, dizendo assim, um artigo X, mais embaixo. O autor deste artigo não necessariamente tem a concordância deste jornal, da direção do jornal. O que sai em Reformador é porque a sua diretoria concordou. Então, a gente pede que evite falar de temas políticos, de atacar religiões, de usar de uma linguagem urbana, fraterna, como dizia Allan Kardec na Revista Espírita. Ele dizia, nós vamos discutir, não vamos disputar. Então, nós temos que ser abertos. Então, nós recebemos, sim. Podem mandar para nós selecionamos. A revista, ela cabe mais ou menos 14 a 18 artigos por número. Então, eles são enviados, todo dia chega artigo, todo dia não chega com tanta frequência. Mas, à medida que vão chegando, eu vou fazendo a seleção. Primeiro, para ver se é publicável, se realmente o tema interessa a ser publicado. Depois, se interessar, aí eu vou ver a correção da língua, eu vou ver a bibliografia, a gente vai checar todas as informações que estão ali, porque a pessoa pode citar alguém atribuindo uma frase que foi dita por fulano e beltrano, que, de fato, na verdade, não foi dita, né? Então, a gente tem que ver se alguma coisa foi copiada, se não é um plágio. A gente tem que ter muito cuidado. Nós não gostamos de publicar o que já foi publicado em outro jornal, em outra revista. Nós preferimos que os temas da revista sejam inéditos. O ideal é que ela publicasse assuntos mais ou menos equilibrados de ciência, filosofia e religião, mas pela preferência que a gente tem notado dos articulistas, a maioria termina pendendo para o lado mais religioso, mais filosófico. A ciência está deixada um pouco de lado. Isso nós lamentamos, estamos precisando de pessoas que escrevam para o nosso reformador. Quem sabe um desses pesquisadores, o Adair Ribeiro, o Eri Lopes, o Sete Bastos, né? Evandro, eu, desde garoto, sou espírita, desde os 17 anos já. Então, essa questão me inflamava aqui em Pernambuco, né? E eu sempre fui anti-rustenguista, né? Só que tem uma coisa, não é, Evandro? Os anos vão passando, continuo, vejo ali na obra de Rustem coisas que vai de encontro a Kardec. Isso é uma coisa que é quase consenso hoje. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Processo do amadurecimento na temporalidade. Quando a gente chega à madureza, a gente não tem mais aquele ímpeto do jovem, né? Mas o movimento espírita, Evandro, sofreu muito. Essas questões machucou muito, criou muita cisânia em pessoas boas. E hoje em dia, com as descobertas dos novos documentos, você falou em Adair, em Carlos Chet, que fazem um trabalho realmente... Toda vez que eu falar em pesquisa aqui, eu sempre vou dizer isso, o trabalho do Carlos Chet e o Adair, como eu falei da sua tradução, no momento histórico presente do movimento espírita, para mim, o trabalho do Adair e do Carlos Chet foi providencial, tem sido providencial. Aí, meu amigo, o próprio Kardec com Rustem, Noleto, não estava lá no catálogo das obras, então colocava as obras de Rustem sem medo de leiam e vão ver separar o joio do trigo. A pergunta que eu faço ao querido tradutor Noleto, que acompanhou isso, quando a gente fala, chega a dar, parece uma regressão de memória, né, Noleto? Chega a dar um dobro o estômago, mas é necessário até para as novas gerações. Isso foi muito barulho por nada, meu querido Noleto Bezerra. No balanço final, foi muito barulho para nada. A questão de Rustem, desde que ela surgiu, ela foi controversa, né? Ele publicou o livro em 1866, mandou para o Kardec,
E o Kardec, na Revista Espírita do mesmo ano, não sei se foi outubro, eu não lembro qual foi o mês, ele publicou uma primeira apreciação, onde ele não foi, a gente lendo com cuidado, ele nem foi a favor nem contra, num primeiro momento, né? Mas ele já colocou algumas coisas que, segundo ele, o livro poderia melhorar se não contivesse aquelas coisas, né? Não tivesse aquilo. Por exemplo, ele achou muito prolixo, era um livro era 3 volumes. Aqui, quando o Guion Ribeiro traduziu, Guion fez umas notas laterais, então ele se tornou em 4 volumes, mas na França, o original, em 3 volumes. Então, Kardec falou que tudo aquilo podia ser resumido num único volume, porque ele é excessivamente repetitivo. A gente até entende que o excesso de repetição é um método didático, porque de tanto ler sobre a mesma coisa, nós podemos fixar melhor o estudo. Mas é uma maneira cansativa e enfadonha de ler, né? Ele também achou que a teoria do corpo fluídico, o que estava escrito ali, a rigor, não ia contra o que continha o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Mas ele achava que o Rustem ele tinha já enveredado por um assunto que merecia, vamos dizer assim, um maior amadurecimento antes de ser publicado, porque as suas bases ainda não estavam devidamente estabelecidas. E depois tinha aquela questão de ter sido recebido por um único médium, num único grupamento espírita, né? Então, isso vai contra os critérios utilizados por Kardec. Mas ele diz, vamos deixar que o tempo passe, que novas comunicações venham nos dar mais detalhes, confirmando ou infirmando essa obra. Só que em 1868, na Gênesis, no capítulo 15, principalmente no item 66, ele fala de maneira peremptória, categórica, definitiva, incisiva, que a teoria do corpo fluídico era contra, e ele dá todas as razões que a Gênesis explica muito bem. No item 67, que foi retirado da 5ª edição, mas que eu repus como nota de rodapé nas minhas traduções da Gênesis, ele também fala, ele explica melhor sobre o corpo fluídico, né? Que haveria outras hipóteses melhores, como um rápido, clandestino, alguma coisa, né? Que não aquele Jesus agênere, aquele Jesus fluídico, né? Então, Kardec é contra isso aí. No entanto, desde 1870 que essa obra chegou aqui no Brasil, e ela impressionou muita gente católica romana, que se tornou espírita, oriunda do catolicismo, daquelas pessoas muito apegadas ainda à igreja, aos dogmas, né? Às cerimônias, aos ritos exteriores. Então, é quase como se fosse uma adaptação do catolicismo ao espiritismo. E Rustem veio a calhar, até pela linguagem dele, Maria Santíssima, Nosso Senhor Jesus Cristo, que não temos nada contra essas expressões, que são expressões respeitosas, mas que traduzem mais uma linguagem da igreja, né? E aquilo ali agradou essas pessoas. Eles começaram a estudar, começaram a estudar, começaram a estudar. Em 1882, é traduzido pela primeira vez no Brasil a obra Os Quatro Evangelhos, os volumes completos foram traduzidos. Em 1800, na época que o Bezerra de Menezes já era presidente da FEB, no segundo mandato dele, de 1895 a 1900, ele desencarna sendo presidente da FEB. Ele introduziu, inclusive, nos estatutos da FEB, a leitura de Rustem, não como o povo diz, que era uma exigência da FEB estudar Rustem e não estudar Kardec. Lá estavam, como até os últimos estatutos, as 2 obras. A FEB indicava os evangelhos de Rustem para aqueles que assim o desejarem e o evangelho segundo o Espiritismo para os que o preferirem. Ela nunca impôs uma coisa ou outra, mas ela deixou nos seus estatutos essa obra.
que era condenada por Allan Kardec. E isso foi gerando um clima no movimento espírita, né, ao longo do tempo, que foi pacificado parcialmente em 1949, na época do Vampiro de Freitas, quando foi criado, não é nem criado, assinado, aquele chamado Pacto Áureo de pacificação das entidades espíritas em torno da FEB. Porque a FEB, desde que ela foi criada como federação, ela já tinha o papel de federar, mas aquilo foi uma intuição, ela ainda não federava quase nada. Foi depois do Pacto Áureo que realmente o movimento federativo teve um impulso muito grande. E o que a gente nota na polêmica de Rustem é que no Brasil, de uma forma geral, ele não teve a repercussão que muitos escritores querem que ele tenha tido. A repercussão maior foi no estado de São Paulo, no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. Mas os estados do Norte, os estados do Nordeste, os estados do Centro, não viam, nem cuidavam desse assunto. Isso era coisa de menor importância, porque o que a FEB defendia na época é que o importante não é a natureza do corpo de Jesus, mas a natureza e a grandeza do seu espírito. Se Jesus tinha um corpo fluídico ou de carne, isso não tinha importância. A importância era Jesus, era o Cristo, era o espírito de verdade. É aquele espírito mais puro, como diz Kardec na questão 625, que Deus ofereceu ao homem para nos servir de guia e de modelo. Então, as coisas foram se apaziguando. Outra coisa que ajudou a apaziguar foi que reformador, a partir de 1949, mais ou menos, até 1970, quando sai o Vampiro de Freitas e entra o Armando Assis, ela fez um pacto interno para não publicar nada de Rustem reformador, para não alimentar essa polêmica. Ela mantinha Rustem nos estatutos, mas não queria polemizar, não queria dividir. Mas em 74, 75, ainda no final do governo do Armando Assis, da presidência, o nosso Luciano dos Anjos, que tinha uma influência muito grande lá na FEB, era assessor do presidente, né? Escreveu muitos artigos assim, provocativos, hoje a gente considera assim, não é? Que aguçou novamente, inflamou o movimento espírita. E as pessoas que eram contra a FEB por conta de Rustem, mas estavam mais ou menos acomodadas, elas voltaram novamente àquela briga, àquela confusão, aqueles artigos furibundos nos jornais, nas revistas, né? Agora, o interessante é que, na época do Nestor, em 2004, e eu participei dessa decisão, eu tenho esse privilégio, essa alegria, que eu fui uma das pessoas que convenceu o Nestor. Na época, ia haver uma reunião do Conselho, lá da Assembleia Geral da FEB, para aprovar uma mudança nos estatutos da FEB, para adequar os estatutos ao novo Código Civil que tinha sido implantado no país, né? Então, eu digo, vamos aproveitar agora que vamos mudar o Estatuto da FEB para tirar a obrigatoriedade do estudo de Rustem. Deixa só Allan Kardec lá. Aí todos concordaram da diretoria da FEB. Outra coisa, só um parênteses, ninguém como diretor da FEB, diferente do que falam por aí, quando era chamado para compor a diretoria da FEB, era perguntado se aceitava ou não Rustem e recusado se dissesse que não aceitava. Eu, desde quase 30 anos, que estou na diretoria, nunca me perguntaram isso, não existe. Então, se aprontou essa Assembleia Geral e ia tirar do Estatuto da FEB a referência a Rustem. Mas, no meio da Assembleia, chega um oficial de justiça com uma liminar que um juiz tinha deferido, impetrado, eu não sei qual o termo jurídico, que entrou na justiça pelo Luciano dos Anjos, alegando que aquilo era uma causa pétrea, que a Assembleia da FEB não tinha o poder de alterar aquele artigo. E isso ficou, então, no Estatuto até 2019. Até 2019. 15 anos ficou esse imbróglio na justiça, que deu ganho de causa para a FEB.
Então, em 2019, fizemos outra reunião na FEB, outra assembleia, para alterar o Estatuto da FEB, retirando a menção de Rustem dos seus estatutos. Então, a FEB não tem mais nos seus estatutos Rustem. Esse motivo de dissensão, de briga, não existe mais, né? Agora, é o seguinte, a FEB ainda estuda Rustem, estuda quem quer, ela não impõe. É como Kardec, né? Kardec dizia, ele colocou que temos que estudar tudo, até as obras contrárias ao espiritismo. Mas, em termos de movimento espírita, isso está pacificado. A FEB não tem mais nada a ver com Rustem, e isso foi realmente, se não fosse os escritores, muitos escritores inflamados, muitos articulistas, muitos jornalistas apaixonados pelo assunto, ele teria morrido há muito mais tempo. Não teria atingido essa proporção que ele atingiu. As coisas teriam se pacificado naturalmente, porque aquilo que não vem para ficar, aquilo é afastado. O Evandro, querido, a prova do que você está falando, né? Que a própria FEB teve 2 ex-presidentes, né? o Nestor Mazotti e o Sérgio, oriundos de São Paulo, e que jamais foram rustenguistas e se tornaram presidente da FEB. Agora, o Luciano dos Anjos, meu querido Noleto, né? A gente sabe, homem de uma inteligência brilhante, nisso a gente concorda, né? Autor de obras, O Atalho, tem até uma obra dele. Segundo o Hermínio Corrêa de Miranda, naquela famosa regressão, né? Ele teria sido o Camille Desmoulins, o revolucionário francês, né? Então, por isso que esse jeito que Luciano sempre teve, né? Mas hoje, no plano espiritual, a coisa se pacifica mais rápido. Agora, eu queria lhe perguntar como é que você vê, porque a FEB fez o principal em 2019, né? Eu me lembro até do mês, né? Em agosto de 2019, retirou a cláusula pétrea lá da necessidade do estudo de Rustem. Mas ainda hoje, um ou outro ainda diz que não, tirou, mas ainda o modus operandi, a essência de Rustem está na FEB. Aí, meu amigo, é feito o pirandelo, né? Vou usar pirandelo. Assim se lhe parece, porque o pessoal sempre tem que estar na coisa, quando tira o combustível, a coisa de inflamar, o pessoal fica sem causa. São os rebeldes sem causa, então sempre tem que ter um bode expiatório, alguma coisa, não é, Noleto? Exatamente. Eu falava até para trás, quando a gente tirar Rustem da FEB, esse que era o principal motivo dos ataques dirigidos contra ela, vai desaparecer, esse motivo. Mas outro vai surgir para substituir. Porque o movimento espírita ele é formado de homens, né? Somos falíveis. Cada um de nós tem a nossa cabeça, tem o nosso pensamento, e essa união tão almejada, essa unificação, isso é coisa que vai acontecer ao longo do tempo. Se nós compararmos um século atrás, com os dias de hoje, já houve uma grande mudança, uma grande evolução, um grande avanço, mas ainda falta fazer muita coisa. O que nós temos que entender é o seguinte: nós não devemos brigar, nós não devemos discutir, dissentir por coisas que não são essenciais, que não fazem parte dos princípios fundamentais da doutrina espírita. Quando a gente fala em unificação da doutrina espírita, do movimento espírita, é a respeito dos pontos fundamentais da doutrina espírita que todos nós temos que concordar com eles, não podemos divergir de nenhum deles. Agora, o modus operandi de cada instituição, de cada cabeça, vai naturalmente refletir a cabeça daquela pessoa, daquele dirigente. Emmanuel, em uma de suas obras, ele já falava de uma zona lúcida que cada pessoa tem. Todos nós temos um limite, acima do qual nós não compreendemos nada, por mais intelectualizados que nós sejamos. Então, certas coisas, só o tempo para amadurecer. Porque nós temos que ter cuidado agora, nessa época de mídia social, agora com a pandemia,
com essa explosão de lives, de seminários, de congressos, com essa facilidade de exposição de temas espíritas, é nós escolhermos alguma coisa que não tira os nossos irmãos, que ainda não estão pensando como nós, ou que não pensarão nunca como nós. Porque eles têm a sua maneira de pensar. Nós temos que respeitar todo mundo, ser amigo de todos, que os delitos de opinião não sirvam para nos separar, que nós não sejamos mais queimados, como antigamente éramos queimados pelo fogo da Inquisição, porque não aceitávamos esse ou aquele dogma da igreja. Então, nós estamos sendo queimados não com fogo físico, mas com o fogo da calúnia, né? Com o fogo da maledicência. E, então, o que a gente pede é vamos falar, vamos discutir, mas sem paixão, porque senão a razão cai um pouco, nós somos tomados pelo fanatismo e nós começamos a ter uma atitude antifraterna, vamos cair novamente naquele clima de intranquilidade, de intransigência. Isso não é bom para o movimento espírita. Nós temos a profecia de Humberto de Campos, né? Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. E a gente pensa, mas o Brasil, com tanto assassinato, com tanta miséria que nós sabemos, com tantos problemas morais profundos, como é que ele vai ser a pátria do evangelho? Isso vai depender de nós. Nós não temos que depender dos outros, do governo, das instituições. O povo vai mudar quando cada criatura individualmente promover a sua mudança, né? Então, nós temos que pacificar o nosso coração, aceitar os nossos irmãos, as opiniões contrárias. Isso eu aprendi há pouco tempo. Eu também tenho o meu grau de intransigência, eu também já tive a minha paixão na defesa dos meus argumentos, daquilo em que eu acreditava e acredito, mas hoje em dia eu vejo que não vale a pena. Nós temos que falar com naturalidade, para quem nos quer ouvir, sem a intenção de querer convencer ninguém de fazer proselitismo. Aí eu acho que tudo vai funcionar. Perfeito, Evandro. Inclusive, o final da nossa entrevista hoje, eu queria tratar sobre a coisa da pacificação. Vou te fazer uma pergunta daqui a pouco. Mas, Evandro, você é um tradutor da obra de Kardec e você pegou o fio da meada e disse, olha, a questão foi Rustem, mas sempre, vez ou outra, vem. Só que tem uma questão aí atual, Evandro, que veio à baila, né? Que, veja bem, primeiro foi a questão da Gênese, né? Eu sempre trato isso aqui, eu quero novamente dizer, porque todos sabem da seriedade de uma Simone Privato, né? Como pesquisadora, ela foi atrás das fontes primárias que ela não tinha outras que apareceram depois, e havia a história do Henri Sousa, havia, e ela foi e mostrou que houve aquelas alterações e ficou atestado que houve. Mas, Evandro, é a obra, a importância da Gênese, é a obra de coroamento da doutrina, né? A obra de coroamento. Mas veio o trabalho que a gente também, o movimento espírita, já sabe, já conhece, do Adair, do Carlos Sete, dos documentos, outras pessoas, olha, Luciana Farias, o próprio Charles Kempf, que trabalha muito com documentos, e ficou comprovado. Apareceu a Gênese em 1869, a declaração de impressão, a carta para o editor alemão. A Gênese parece que está resolvido, pelo menos para o mundo pensante espírita, não é? Para o mundo pensante espírita. Mas aí, veio, parece que a questão da Gênese esfriou, aí, não, vamos tentar uma tábua de salvação. O céu e inferno também foi. O céu e inferno, para mim, é mais absurdo ainda que a questão da Gênese, porque eu, a princípio, cheguei a acreditar na adulteração da Gênese. Contra o céu e inferno, eu já tinha tomado a vacina, viu, Evandro? Fontes primárias. Meu amigo, como é que você vê para o movimento espírita o prejuízo que isso causou? Agora não passou, Evandro. Por favor, não venha me dizer, não, isso já passou, já está resolvido. Não passou. Não. Isso aí está aí, a gente está vivendo ainda o momento, embora a contribuição da pesquisa, né? Como é que você vê tudo isso? Recentemente, eu vi uma live
em que o Milani de São Paulo falava, né, sobre a Gênese, né? E ele disse que a conclusão lá de São Paulo, do estudo que eles fizeram, era de oferecer para o leitor interessado a leitura dos dois livros, da edição de 1868, que é a primeira, segunda, terceira ou quarta, qualquer uma, que é igual, e a edição da quinta, que a gente está sabendo que ela teve duas impressões, né? A de 1869, que não teve o DI nem o DR, que é a declaração de impressão, e o depósito legal, e que foi considerada por isso mesmo como clandestina, eu não considero assim, e a edição que a Simony descobriu em Paris, o ano de publicação dela, porque a edição existia, mas nós não tínhamos o ano, né? Sabia que era a quinta edição, mas de que ano? E ela descobriu que o DI e o DR era de 1872, e que foi considerado, então, adulterado, porque foi publicada 3 anos após o desencarne de Allan Kardec, e, segundo as pessoas que leram, que estudaram, teria algumas alterações incompatíveis com o pensamento de Kardec, alguma coisa que era mística em algum ponto, né? Ou troca de palavras, de algumas palavras por outras, de matéria por... Eu esqueci agora o termo. São alguns termos. Tinha um trecho que foi suprimido do capítulo 18, que é o último capítulo da Gênese. Tem algumas coisas que eles acharam que foi demais, que não devia ter sido alterado. Mas a Simony, ela agiu no tempo dela, na publicação do livro dela, com o material que ela possuía. E aquilo que ela tinha foi o que ela publicou. No pensamento dela, hoje a gente entende que aquilo era definitivo, que nós não teríamos, posteriormente, as descobertas que chegaram para nós agora, né? E queriam infirmar em muitos pontos, muita coisa do que foi falado, ou pelo menos, como diz o Eri Lopes, no artigo que ele faz, fragilizar a tese da adulteração da Gênese, né? Então, nós sabemos que ainda existe isso. Muita gente ainda não está convencida, apesar de o próprio pessoal que acha que houve adulteração, aceitar que, em muitos pontos, o que foi mudado na edição de 1872 melhorou em relação à edição, a quarta, terceira, segunda, primeira. Mas eles acham que ainda tem alguma coisa que ainda não está totalmente clara para eles. Então, ainda não está pacificado totalmente. Para nós da FEB, não tem dúvida. A gente, até por intuição, em 2018, a FEB soltou uma nota dizendo por que ela não aceitava, né? Sem nenhum estudo, naturalmente, nós não somos pesquisadores, né? Nós não somos historiadores, mas é baseando até no Kardec, porque vejamos bem, uma coisa que pouca gente presta atenção. Quem é que teria autoridade moral? A grandeza espiritual. A bagagem para fazer as alterações da Gênese, senão Allan Kardec. O Lemarie, mas o Lemarie não tinha essa capacidade intelectual. Ele era um médium da Sociedade Espírita de Paris. Só em 1871 é que ele passa a tomar a frente da Revista Espírita. Antes era o Lemarie, era o Delian, que era muito culto, um homem muito culto. Mas nós não acreditamos que ele tivesse a capacidade, nem ele, nem aqueles que eram satélites de Kardec, para introduzir tudo aquilo na Gênese, que não traz nenhum prejuízo para nós, que para nós até engrandece a obra de Kardec. Então, o que a FEB fez? Até para pacificar, para apaziguar. Nós traduzimos a primeira edição da Gênese e, ao lado, colocamos o facsímile da mesma edição em francês, para todo mundo comparar a minha tradução com o original, já que a FEB, segundo muita gente, falsifica, né? Volta e meia, a gente é saco de pancada de que nós estamos falsificando alguma coisa, adulterando alguma coisa, eu vou botar o texto do lado, para todo mundo ver o que eu fiz. Então, a FEB oferece hoje a primeira edição e a quinta edição,
dando a todos a liberdade de escolher aquele bem entender, porque todas as duas são ótimas, são boas, mas nós consideramos a última o pensamento final de Kardec. Por isso, eu pessoalmente, a diretoria da FEB, muitos espíritas assim também entendem, ficamos com a quinta edição de 1869 e que foi publicada com DI-BL também em 1871. Então, pacificado ainda não está totalmente, mas para nós... Eu disse até na entrevista com o Jader, meu querido Noleto, que realmente tem gente que diz que a quinta edição, em algum momento, em algumas passagens, piorou. Aí eu disse ao Jader, mas isso é opinião. Kardec achou que melhorou. Só que eu acho que eu não vou pedir para você responder sobre isso, seria até antiético, porque você é de uma instituição. Agora, a entrevista do Milani eu vi. O Milani, eu sou fã do Milani, do trabalho. Eu também. Agora, eu acho que a USE devia novamente formular um novo documento, que é aquele primeiro, no primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo. Ela pede para priorizar a quarta edição. E não houve depois um outro comunicado. Não é o trabalho do Milani. Porque essas coisas de documento, como a FEB fez o documento, né? Só isso que eu tratei com o Jader. Por isso que houve um momento na entrevista que eu insisti muito. O Jader me mostrou a sua edição. Bruno, olha aqui a de Noleto. Está vendo? É a primeira, que é igual à quarta. Eu digo, sim, mas e a quinta, que a FEB também, meu querido Jader, né? Aí, como você disse, eu também prefiro a quinta, Noleto. Eu prefiro a quinta. Agora, eu aceito que indique as duas, como você traduziu a primeira, né? As duas, já. Agora, priorizar a quarta, na dica, né? Na dica, de jeito nenhum. Meu querido Noleto, dentro desse problema da gênese do céu e inferno... Só sobre o céu e inferno, rapidamente, que eu não comentei, você já percebeu, talvez até pela experiência do que aconteceu com a Gênese, que a repercussão do céu e inferno tem sido muito pequena no movimento espírita. É assim que eu tenho percebido. Bem menor, a polêmica está menor. É como se as pessoas já estivessem um pouco cansadas de tratar desses assuntos, né? Que, no fim, eu não sei qual é a contribuição real que eles vão trazer. Então, a repercussão foi muito menor. E aquele documento de 1868, aliás, de 1800, tem um documento de 1873, do inventário, que a Madame Allan Kardec era uma auditora de fiscalização, onde está dito que em 1869, em fevereiro, existia a Gênese, já tinha sido publicada, custava 1,65 francos cada exemplar, isso em fevereiro de 69, indicando que ela foi publicada antes de fevereiro. E ainda que tivesse sido publicada em fevereiro, Kardec desencarnou em março. Então, no caso do céu e inferno, não tem nenhuma dúvida. Kardec estava vivo. Toda alteração que está lá é viva. Essa história da autonomia, essa história que está sendo explorada, né, no céu e inferno, que o espírito tem a liberdade de escolher a sua vida. Olha, o livre-arbítrio, a gente entende que ele tem um limite. Dizer que nós não respondemos pela consequência de todos os nossos atos, não é bem assim a coisa, né? Onde é que vai ficar a expiação, por exemplo, que Kardec fala tanto, que os livros de André Luiz dão tantos exemplos, que a pessoa está sofrendo naquela vida a consequência daquela outra, que eu não possa escolher na erraticidade, por exemplo, o gênero de encarnação que eu vou ter nessa presente, ou que aquilo que me prejudicou numa encarnação anterior possa ser impresso no corpinho que vai me receber em outra encarnação, com uma limitação física, porque eu preciso dela para me reparar, para me expiar a minha falta. Então, isso não tem livre-arbítrio da gente. Nós não temos essa liberdade toda, né? Então, o que está escrito no Céu e Inferno, principalmente aquele capítulo magistral que o Kardec resume tudo, que é quando ele fala do Código Penal da vida futura, aquilo ali é magistral, nós não vamos mudar nada, 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 nada. E o que se propõe?
nesse céu e inferno adulterado é mexer nessa parte. Essa parte vai ter que sofrer alguma alteração e não pode. Me permita dizer, estão querendo sim adulterar o céu e o inferno. Isso é adulteração. Meu amigo, você conhece uma obra do jurisconsulto cubano, A Filosofia Penal dos Espíritas? Eu, inclusive, tenho ela, que é uma análise à luz do direito da filosofia penal dos espíritas, tomando o Código Penal da Vida Futura. Da vida futura. É uma análise maravilhosa. Eu tenho uma obra. Evandro, a questão do que você falou, do autonomia, porque a palavra pena, vamos tirar tudo ali que tiver escrito pena, castigo. Isso aí parece, como você disse, parece anarquistas, graças a Deus, já. Parece um anarquismo que quer te retirar das leis morais da vida, a lei universal de ação e reação, causa e efeito, pelo amor de Deus. Catilina. Não dá, né, Evandro? Não dá. Meu amigo, vamos adiante. Eu queria, dentro dessas questões da Gênesis do Céu e Inferno, ver os documentos, né? Os documentos aí estão aflorando, e acho muito bom. O Adair adquiriu, né, esses documentos, sobre mais de 3.000, né? A gente diz brincando, viu, Evandro Noleto, eu, Eri, o Hessen, que o Adair é o mecenas do espiritismo, viu? Eu digo brincando que ele é o Jean Mayer reencarnado, viu? Mas ele pega esses documentos agora. A FEAL também tem as cartas do Canuto, né, os documentos Canuto, e num primeiro momento ficou com a FEB, o neto de Canuto tirou, passou para a FEAL. Agora, minha pergunta para você, Evandro Noleto, é até uma pergunta do teu senso íntimo, porque a gente sabe, a FEB tem uma estrutura, né, ao longo da história do tempo. Você, como membro da FEB, Evandro, você no teu íntimo, você lamenta esses documentos aí todos não estarem de posse da Federação Espírita Brasileira? Eu não diria todos, é até bom a diversidade, né? Pode ficar em museus diferentes, mas uma boa parte, aqueles documentos principais, né? Com a assinatura de Kardec do próprio punho, a gente lamenta profundamente no fim. Aí é hora de perguntar também, e por que a FEB antes não conseguiu essas coisas, né? Porque, principalmente, o acervo de Canuto Abreu. O Canuto Abreu ele desencarnou, se não me engano, em 1980. Depois da desencarnação dele, a própria família, na época, era o presidente Francisco Tiso, entrou em contato com a FEB, até para ver se a FEB tinha interesse em adquirir o acervo do Canuto Abreu. Então, o Thyssen foi em São Paulo, especialmente, para avaliar esse acervo, né? Acontece que era um acervo imenso, composto, em sua maioria, de livros de história, de livros de filosofia, de livros de ciência que já estavam ultrapassados, alguns não tão bem conservados, e que, para a FEB como instituição, não teria interesse de colocar, por exemplo, na sua biblioteca, ou de fazer parte da biblioteca de uma casa espírita, porque eles não aceitavam vender apenas os manuscritos de Kardec. Para vender os manuscritos, era uma, vamos dizer assim, uma empreitada casada, né? Tinha que comprar tudo. E era um valor muito alto. E, nessa época, a FEB estava transferindo para Brasília, estava construindo esses prédios que nós temos na Avenida Lidos Norte, né? Ela, financeiramente, não tinha condições de adquirir. Ainda que ela adquirisse tudo e doasse para quem quer que fosse os livros que não lhe interessassem, para ficar só com os de Canuto Abreu, que eram os de Kardec, ela não tinha condição financeira para isso. Mais tarde, já na época do Nestor, se entrou também em contato com a família. Já tinha morrido a filha, tinha um neto dele, que eu acho que ele ainda é encarnado, o neto. Então, o Nestor mandou em São Paulo também para ver como é que os livros estavam, a conservação dos livros, né? Inclusive, alugou um galpão em boas condições para não ter umidade,
para conservar melhor os livros em prateleiras, para que eles não deteriorassem com o partir do tempo, enquanto a família, os remanescentes da família, decidiam se iam passar para a febre ou não. Isso não deu certo. Eu sei parcialmente alguma coisa, mas são coisas assim que não convém a gente comentar, porque vai atingir pessoas ainda recentes, né? Mas não deu certo. O que nós sabemos é que continuam esses documentos do Canuto, de propriedade do Canuto Abreu, mas cedidos, né? Como se fosse uma curatela da Fundação Espírita André Luiz, do seu Centro de Documentação de Obras Raras, CDOR, né? Que é a parte principal. Tá lá. Então, a FEB não conseguiu. Nós não temos, lamentavelmente, nenhum documento de uma única folha, sequer, com a assinatura do Allan Kardec de próprio punho. Nós não temos. Né? Mas isso aí não tem importância, não. O importante, o que nós achamos mais importante, é que essas obras sejam divulgadas. E, no nosso entendimento pessoal, essa divulgação está sendo um pouco lenta. Está vindo em gotas homeopáticas. O acervo é grande. É claro que é um trabalho muito grande. Tem o acervo que está com a DAI, do Museu Acol, tem o acervo da FEAL, tem uma parte do acervo que está na França, com Charles Kemp, né? Cada um tem uma parte. Mas, felizmente, a Universidade de Juiz de Fora está com um trabalho lá de traduzir, de publicar, de divulgar esses documentos. Né? Tem um portal só sobre isso. Né? Então, essas obras são digitalizadas, no caso, na DAI, no ACOL, no caso, na FEAL, lá no Charles, na França, e vem para a Universidade de Fora para ser divulgado. É isso que nós queremos. Nós lamentamos, assim, porque nós amamos muito a febre, de alguma coisa não está com ela. Mas o interessante, o importante, é que tudo de Kardec seja divulgado. Inclusive essas dúvidas sobre a Gênese, sobre o céu e o inferno, e sobre outras obras que possam aparecer. Eu não condeno as pessoas que estão falando na adulteração. Olha, essa polêmica também, ela serviu, ela teve a sua utilidade, despertou interesse pela leitura da Gênese. É um livro que pouca gente lê. Eu acho que é o livro que menos se lê no movimento espírita, é a Gênese. Fora a Revista Espírita, que essa ninguém lê mesmo, e nem obras póstumas, né? Mas das obras básicas, a Gênese é a menos lida. Então, essa polêmica despertou. Eu lembrei até de Barcelona, né? Daquela época da queima dos livros de Kardec. Né? Aquilo ali foi uma propaganda para a doutrina espírita. Kardec queria processar o Barcelona, porque ele tinha pago todos os direitos autorais, direitos alfandegários, aliás, quando ele mandou os livros para a Espanha, né? E o bispo de Barcelona confiscou, como autoridade da igreja, se achou no direito de passar por cima das autoridades alfandegárias. E Kardec queria, por intermédio da embaixada da França, chamar a atenção ao governo espanhol. Mas os próprios espíritos disseram que não. Que as labaredas que subiram em Barcelona iam difundir mais rapidez ainda todos aqueles ensinamentos foram queimados. Porque pensaram, ao queimar os livros, queimar as ideias. Mas as ideias são eternas, elas são universais, elas estão aí, elas estão no ar, elas permaneceram. Então, é muito bom, essa polêmica teve essa vantagem, tirando à parte os excessos de cada lado, que nós reconhecemos também, do nosso lado, um pouco de intransigência também, né? Talvez porque lá no íntimo, na intuição, a gente nunca acreditou nessa adulteração. Mas, dentro da historiografia do Espiritismo, eu não posso me basear na intuição. Eu tenho que ter a prova documental. E isso, os nossos irmãos Carlos Sete, Adair Ribeiro, Eri Lopes e tantos outros estão conseguindo. Charles Kemp, lá na França, estão conseguindo, estão trazendo à luz esses documentos. Aquele museu que Kardec fala na Revista Espírita, aquele museu espírita que ele queria criar, está se materializando agora. E você vê que a maior parte, e o principal, está no Brasil. É capaz que ainda existam
bolsões assim, de pessoas, alguns locais, de pessoas que tenham documentos, né, em suas bibliotecas particulares. Eu ainda não perdi a esperança de algum dia eu conseguir um documento nas viagens que eu faço à França. Eu já fui muitas vezes nessa livraria Le Marie, né? Antes que o Adair comprasse em 2018, eu já passava por lá. Mas eu talvez não tivesse tido a ousadia de perguntar se tinha algum manuscrito de Kardec, se eles estavam vendendo alguma coisa assim, né? Mas isso aí não tem problema, não tem importância, não. Noleto, perfeito. A polêmica, ao fim e ao cabo, tem que servir para alguma coisa, não é possível. Né? Agora, uma coisa boa da atualidade, antes da coisa boa, eu só peço que essa lentidão que você diz que observa também não tenha um componente de atender a uma determinada narrativa, né? Exatamente. Demorarem a chegar. Mas uma coisa boa, Noleto, é que hoje, com o avanço da tecnologia, né, a internet, até os equívocos doutrinários, percebemos isso, né, tendem a demorar pouco tempo. Pode até causar um estrago momentâneo, mas não vai prevalecer por muito tempo. Né? Não. A velocidade das coisas. Né? Então, é uma maravilha. Mas, Evandro Noleto Bezerra, você não vai escapar dessa, porque eu acho que você tem um papel a desempenhar nisso também. Né? Também. Eu queria lhe perguntar, eu fiquei muito emocionado com a live recentemente, quando estava Evandro Noleto Bezerra, Samuel Magalhães, Geraldo Campete, querido amigo Marcelo Firmino e o Jorge Lira Neto. Né? Então, Pernambuco. Jorge faz parte da mesma casa espírita que eu faço parte, Noleto, que todo mundo conhece ele como Lira, eu chamo de Jorge. Mora no mesmo bairro que eu, e Lira trabalha comigo na parte doutrinária e na comunicação da nossa casa espírita. Só que ele é um pesquisador já, que veio de Alagoas para o Recife, conhecido no Brasil. Né? O Lira, naquela entrevista, disse uma coisa que eu fiquei emocionado, e é verdade. O Lira disse: sinais dos tempos. Né? Há anos atrás, uma live como essa não seria possível, exatamente como você fala, os ânimos acirrados, a Brade, FEB, mas hoje a gente está dentro dessas arenas no sentido positivo, as arenas do bom diálogo. Aqui a gente conhece de perto, porque antes pareciam que eram os cardeais. Né? Se não houvesse a internet, Evandro, a gente conversa com você, vê a humanidade, né, de um homem com uma naturalidade, uma simplicidade. Mas, Noleto, a minha pergunta final é essa. Né? Os antípodas estão se encontrando para conversar, para dialogar, e estão vendo, né, tanta coisa em comum, muito mais une do que podia divergir. Né? E a gente já vislumbra no horizonte, claro, não é essa coisa estandartizada da uniformização, então todo mundo, os cordeirinhos, concordar com tudo, não. Mas a gente vislumbra no horizonte já uma certa pacificação. Eu disse brincando que você tem um papel a cumprir, porque os meus amigos gostam muito de você, exatamente por você ser uma pessoa tão do diálogo. Mas deixa a parte pessoal, particular de lado, não quero ferir sua modéstia. Mas você vê isso também, Noleto, no horizonte, despontando pelo menos um ambiente espírita, os atores espíritas, num ambiente mais calmo, mais respirável daqui para frente. Nós temos que entender que o espiritismo não tem dono. Ninguém tem, como dizia Kardec, ninguém tem o privilégio, o monopólio da verdade. Né? Nós temos que entender as nossas limitações, aceitar as ideias de pessoas mais capazes do que nós. Nós temos que ter humildade para aceitar outras opiniões, juntar aquelas opiniões com as nossas, no sentido de estabelecer um consenso. Então, nós estamos percebendo que essa pacificação nacional, apesar de ainda estar longe da ideal, ela já está dando passos muito largos. Isso é questão de tempo, faz parte do cumprimento da profecia
de Humberto de Campos, do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. É a uniformização. Eu lembro até de uma pergunta que está no Consolador, que fazem alguém da fé, eu não sei quem fez as perguntas, são perguntas muito inteligentes, o Emmanuel, e ele responde, né? O espiritismo vai substituir as outras crenças? É mais ou menos assim a pergunta. Os espíritos respondem que não. Que o espiritismo representa uma parcela dos conhecimentos, uma parcela da verdade. Ele não vai substituir outra crença. Cada pessoa, dentro da sua cultura, dentro da sua condição, do seu entendimento, vai aceitar uma ideia de uma forma mais ou menos diferente da outra. O que nós temos que lutar, e que eu já falei há pouco, é sobre a nossa união em torno daquilo que é essencial, que são os pontos fundamentais da doutrina espírita. Fazer como Allan Kardec fez no Evangelho segundo o Espiritismo. Por que ele escolheu a parte moral? Porque, segundo ele, logo no início do livro, é como se fosse uma sombrinha que nos abriga, que nenhum dogma nos separa, né? Todos estamos de acordo. Então, vamos nos unir, enquanto não aceitamos tudo, em torno daquilo em que nós já estamos acertados. E aquilo que nós ainda não concordamos, vamos aceitar a opinião do nosso irmão, com equilíbrio, não achando que nós somos donos da verdade, vamos aceitar o que ele está dizendo. Quem sabe se ele não vai nos convencer, se ele não está certo. Então, vamos partir de um ponto de humildade. A humildade é uma virtude pouco lembrada, muito esquecida ainda, que nós não usamos. Mas essa unidade, ela está se formando, né? Porque a Terra está à beira do mundo de regeneração, né? Saindo de expiação de prova. Então, é obrigatório, é peremptório que nós mudemos, senão nós é que somos mudados daqui da Terra, nós somos expulsos para outros planetas. Meu querido Evandro Noleto. Então, meu amigo, vou pedir as suas despedidas, as suas palavras finais. Me mate só uma curiosidade, essa pergunta para mim também é muito importante, viu, Noleto? Você no Maranhão simpatizava mais com Sampaio Corrêa ou com o Motoclube? Com nenhum dos dois. Eu morava numa cidade de interior, nessa época não tinha televisão, né? A gente não via partida, eu nem sabia do nome dos times do Maranhão. Depois que eu vim para Brasília, que eu vim morar em Brasília, eu já tinha 17 anos, é que eu fui mais entender essas coisas de jogo, né? E eu não tenho muita paixão também por time de futebol, não. Na verdade, é essa. Ô, rapaz, porque o Jader torce pelo América de Minas, ele disse como bom psicólogo, né? Aí eu ia usar o lado do médico psiquiatra, mas não vou tocar na psiquiatria hoje, futebol. Meu querido, brigadão. Foi uma felicidade, uma alegria, um momento para mim inesquecível. Eu queria que você deixasse sua palavra, sua despedida, uma mensagem para os nossos amigos que nos escutaram nessa hora e pouca. Olha, primeiro te agradecer, como eu já fiz no início, mas pela tua maneira agradável, pela tua maneira simples, pelo teu sorriso, pela tua espontaneidade, que já deixa a gente, que tira a timidez que a gente possa ter, que já nos deixa à vontade pela sua maneira de ser, que eu já conhecia através de outras lives, mas que, quando é comigo, você está se dirigindo diretamente a mim, é diferente, né? Então, agradecer a você, a todos os que nos ouviram, que nos acompanharam nessa live, dizer que foi um prazer muito grande estar falando com você, que eu amo o Brasil inteiro, mas Pernambuco, em particular, é o meu estado do coração, né? E o que eu digo mais? Eu estou à disposição, né? Eu aprecio muito as entrevistas, porque elas são mais dinâmicas, né? Permitem uma interação maior e não deixam que uma única pessoa ocupe todo o tempo falando sozinha. Isso é melhor, né? Então, a experiência para mim de entrevista é mais gratificante para mim,
eu me sinto assim mais à vontade. Tanto que, às vezes, eu recuso alguma palestra, porque eu não me sinto muita vontade para fazer certas palestras de acordo com o tema, né? Quando é um tema um tanto abstrato, né? Tem que ser uma coisa mais doutrinária, principalmente se for em relação à codificação. Falar de Allan Kardec, falar da Revista Espírita, falar dessas polêmicas, que eu não me furto a falar de nada disso, eu fico bem à vontade para falar. Então, agradecer a paciência que todos tiveram conosco, desejar a todos uma boa noite e, quem sabe, até qualquer outro dia na nossa tela, né? Então, vamos ter futuramente novas conversas, né? Conversar com uma pessoa com essa urbanidade, essa tranquilidade, é um prazer, viu, Evandro? Mas você ainda não vai encerrar sua participação. Por favor, um representante da Casa de Ismael aqui, vamos encerrar. Podia fazer a prece final da entrevista, Evandro? Vamos orar, então. Vamos elevar os nossos pensamentos, meus irmãos. Vamos fazer abstração das preocupações do dia, do ambiente que nos cerca. Vamos varar as alturas para sentir mais de perto as vibrações que emanam dos locais onde pontificam os Cristos divinos, os Cristos de Deus, as esferas mais elevadas da espiritualidade, pedindo aos benfeitores que nos envolvam com as suas vibrações de paz, de equilíbrio, que pacifiquem o nosso coração, que asserenem a nossa alma, que nos tornem pessoas cada vez melhores, fazendo uma análise diária do nosso comportamento, das nossas atitudes, das nossas omissões, na tentativa de, no dia seguinte, não incidirmos nos mesmos erros, de prepararmos a nossa caminhada, de chegarmos do lado de lá, Senhor, com uma bagagem bem maior, bem mais produtiva, Senhor, do que aquela com que nós chegamos aqui na Terra, na presente encarnação. Que deixemos de lado as vaidades, as ambições, para nos atentar para aquilo que é essencial, Senhor. Conquistar aqueles valores do espírito que a traça e a ferrugem não consomem, que estão incorporados no nosso patrimônio espiritual e que seguem conosco para a nossa nova morada, quando os nossos olhos se fecharem na presente existência. Muito obrigado, Senhor, pela noite de hoje, pela oportunidade que tivemos de falar de Allan Kardec, da sua obra, do movimento espírita, que são assuntos tão caros ao nosso coração. Graças a Deus, que assim seja. Evandro, querido, obrigado, viu? Gratidão e até pela paciência. Pessoal, o Evandro teve um teste aqui para a gente se conectar. Deu mais trabalho do que traduzir a Revista Espírita, viu? Mas a gente conseguiu a bom termo, viu? Amigão, um abraço, viu? Você, a partir de hoje, mora aqui no meu coração, viu? Igualmente. Muita paz, Evandro. Muita paz.